Salve galera ligada aqui no canal, aqui quem fala é o Guilherme do canal O Vasco é Pra Quem Acredita. E como muitos de vocês viram aí, eu já tinha noticiado aqui no canal, né, que o Benjamin Garré estava fechado com o Vasco. Mas ontem, na noite de ontem, ele chegou no aeroporto aí do Rio de Janeiro, beleza? Já posou ali segurando a camisa do Vasco, já deu entrevista. E eu separei aqui pra vocês um react aí de alguns lances da época que ele jogava na base do Manchester City, tá? Achei um vídeo muito interessante. Vou deixar o link completo aí nos comentários se você quiser assistir, mas eu vou estar botando aí 4, 5 minutos e a gente vai estar fazendo uma análise aí desses lances, porque, cara, é um jogador muito habilidoso e que, igual eu falei na análise dele, né, que ele fez a maioria da base dele, praticamente todo, eu diria ele, 85, 90% da base no Manchester City, e ele tem lances muito bons, beleza? Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve, comente alguma coisa para que a gente possa chegar aí nos 5 mil inscritos e vamos aí para o vídeo de análise dos lances aí, né, de Benjamin Garré com a camisa do Manchester City. Então vamos lá, começar aqui, né, pessoal? Igual eu falei para vocês, é sempre interessante, né, a gente está analisando esse tipo de material, porque a gente está falando de um atleta que fez 90-95% da sua base, das suas categorias de base no Manchester City, tá? Que é um futebol que vem evoluindo bastante, né? O futebol da Inglaterra, que a gente sabe que é um futebol muito intenso, que os juízes não marcam falta de qualquer jeito. E algumas características me chamaram muita atenção. Algumas características que eu falei para vocês, né, na análise que eu fiz, aí vou deixar no final do vídeo, aí se você quiser ver, vai estar passando na sua tela. Mas, cara, ele gosta muito de cair pelo meio. Isso é uma coisa muito interessante, na minha opinião. Porque hoje o Vasco tem uma grande deficiência nesse segundo atacante, nesse camisa 10 que acaba não performando. Que às vezes é o Alex Teixeira que joga de segundo atacante, ou então às vezes o Vasco joga com Payet ou Coutinho de camisa 10. E são jogadores já que tem aquela idade mais avançada, já que não tem mais aquela juventude para estar fazendo esse box-to-box ali, para buscar a bola lá atrás, para construir a jogada, para dar um tapa na beirada, para aparecer pelo meio, para ficar fazendo essa transição entre posições. Então eu acho muito importante a gente analisar esse tipo de material, porque se você for analisar esse vídeo dele jogando pela base do City e o vídeo de análise que eu fiz com lances dele na Rússia, você vê que o estilo de jogo dele continua muito parecido. Então o atleta, ele se mantém muito fiel às suas características desde a base, beleza? Então ele vai subindo para o profissional, ele vai melhorando suas características físicas, vai melhorando sua técnica, habilidade, mas as características, as raízes do atleta, elas permanecem, ó. Você vê que ele sempre fica nessa triangulação, ó. Ele vem aqui pela ponta, ele dá um tapa no meio, ele não é aquele jogador que vai dar um tapa e vai ficar esperando, ele sempre busca o ponto futuro do atleta, do companheiro, para deixar o companheiro em melhor posição, arrasta essa bola com ela bem grudada no pé, que é digno de uma boa base de futsal, né? E ele sempre fica nessa triangulação. Se ele está no meio, ele dá o tapa na ponta e vem pelas entrelinhas para sair correndo. Se ele está na ponta, ele dá o tapa no meio e já faz essa ultrapassagem pelo meio para receber a bola de novo. Então acho muito interessante, cara. Claro, eu utilizaria ele como ponta, né? Porque é o que o Vasco está precisando, apesar dele não ter tanta velocidade. Mas cá entre nós a gente sabe que é muito difícil você achar um ponta rápido, que marca gols, que dá assistência, que volta para marcar. Se esse ponto existe, pode ter certeza que o último lugar que ele ia querer jogar seria no Vasco hoje, tá? Na minha opinião, com o projeto que o Vasco tem para apresentar, com as dificuldades financeiras do clube, e conta muito a ambição do atleta também, né? Que é o caso do Gabriel Peck. Hoje está no LA Galaxy dos Estados Unidos, acabou de ser campeão aí da Copa dos Estados Unidos, se eu não me engano, a Copa da MLS, tem marcado muitos gols, tem dado muitas assistências e tem sido pretendido aí por clubes da Europa, já foi sondado pelo Atlético de Madrid, foi sondado por alguns clubes da Itália. Então a tendência é que esses pontas com essas características fiquem ainda mais supervalorizados. A gente viu o caso do Wanderson aí do Internacional, que pediu 1,5 milhão para assinar com o Vasco. E muita gente achou um absurdo. Eu não acho um absurdo porque o mercado se tornou isso aí hoje. A gente viu o Galdames aí recebendo 600, 700 mil, Rojas recebendo 600 mil. Hoje o Rojas joga no Olímpia, às vezes nem entra em campo. Então o mercado está muito supervalorizado. Então quando você busca esse tipo de peça, se você não é um clube ali como o Palmeiras, como o Flamengo, que também tem um bom planejamento econômico ali para trazer atletas, você acaba ficando meio perdido no mercado e você tem que fazer esse tipo de aposta, né? Não estou dizendo que o Benjamin Garré é um jogador ruim, eu gosto muito do estilo dele, tá? Mas não é um jogador com as características que o Vasco precisa para atuar na ponta. Ele é mais uma aposta, jogou bem ali na Rússia, tem uma boa base no City,
jogou ali seus minutos, fez boas partidas ali no Campeonato Argentino, mas no Vasco ele vai chegar como uma aposta, porque ele não tem a característica que o Vasco está precisando. E eu acredito que ele vai ser utilizado mais como segundo atacante do que como ponta, tá? Dado essas características aí que ele tem, né? De passe, de finalização, drible curto. Ele me lembra um pouco o Orelhano, mas o Orelhano tem mais... ele não é mais rápido, mas ele tem um arranque melhor. Ele sai levando a bola, driblando todo mundo, mas... Pessoalmente, eu gostei muito do estilo de jogo do Benjamin Garré, tá? E eu queria trazer esse material aqui para vocês para compartilhar essa opinião, né? Que eu acho que é interessante. Eu acho que é sempre bom a gente analisar aí o background do jogador, né? Apesar de ser um vídeo antigo, né? Ele tinha 18, 19 anos, mas hoje ainda é um jogador novo, tem 24, né? Vai fazer 25 ainda. Então, eu acho bom, eu acho interessante a gente estar analisando esse tipo de material para a gente ter uma noção do que esperar e de que as raízes do jogador, do atleta, elas permanecem com o passar do tempo, tá? Olha aí, ó, dá o passe e sai. Isso é uma coisa, cara, de quem tem uma base de futsal muito boa. Vai aparecer, ó, deu o gato, foi embora. Movimentação, nem sempre você ser rápido quer dizer que você vai ganhar todas as jogadas. Às vezes a inteligência ela conta mais do que a velocidade, tá? Às vezes você saber atacar um espaço, às vezes você saber a hora certa de fazer uma corrida nas costas do adversário, conta muito mais do que um atacante que só sabe correr. A gente tem um exemplo aí do Emerson Rodrigues, que já saiu do Vasco, nem completou o contrato de empréstimo que ele tinha, chegou a faltar treino, a torcida odiava ele. Por quê? Porque é um ponta que era muito rápido, mas não sabia jogar com a bola no pé. Então não adianta. O pessoal fala que hoje futebol é só físico, que é só correr, que é só saber marcar. Verdade, em partes. Se você não tem habilidade, se você não tem a técnica, de nada adianta você ser um jogador super veloz, tá? Que é o mesmo caso do Rony também, que é um jogador muito rápido, que vai acabar perdendo essa velocidade aí com o passar do tempo por conta da idade, mas é um jogador que não tem tanta técnica, não é um jogador que tem um toque refinado. Por exemplo, o Benjamin Garré tem muito mais técnica do que o Rony, mas o Rony está muito mais supervalorizado, porque jogou muito tempo no Palmeiras, foi campeão da Libertadores, foi campeão, jogou Mundial pelo Palmeiras, mas se você for parar para analisar o Rony como um todo, ele não tem as mesmas características que o Benjamin Garré. A única coisa que ele se destaca é que ele é mais rápido. Então, isso complementa o meu ponto, né? Dizendo que os pontas com essa característica são muito valorizados, cara. E vai ficar cada ano mais difícil de você contratar esse tipo de atleta se você não tiver um planejamento financeiro, né? Um planejamento ali microeconômico para a sua temporada, que é o que o Vasco não está conseguindo executar. Mas eu espero de verdade aí que melhore, beleza? Mas... é mais ou menos isso, só queria compartilhar aqui essa opinião com vocês e eu vou deixar o vídeo completo aí nos comentários, caso você queira conferir aí o vídeo todo, que ele é muito extenso, beleza? Ele tem 14 minutos. Então, galera, é mais ou menos isso, tá? Lembrando que eu vou deixar o link aí nos comentários se você quiser assistir o vídeo inteiro, que é super longo, de 14 minutos, mas espero que tenha ficado claro aí mais algumas opiniões. E eu acho interessante a gente analisar esse tipo de material, porque, cara, ele fez uma base no Manchester City, que na Inglaterra o futebol é muito pegado também, é um futebol muito intenso, um futebol muito técnico também, né? Com o passar dos anos se tornou um futebol muito técnico, mas é um futebol mais pegado, um futebol que os juízes não marcam falta por qualquer coisa, então exige um pouco mais de um atleta. Não é à toa que a gente vê tantos atletas aí sul-americanos passando um pouco de dificuldade ali de adaptação, demora um pouco a engrenar ali na língua inglesa. Então achei interessante estar trazendo esse vídeo aí, beleza? Mas fique livre aí nos comentários para deixar a sua opinião. E estou muito empolgado aí com a chegada do Benjamin Garré. Acho que é um jogador que tem qualidade, canhotinho, joga aberto, joga centralizado. Eu acho que vai dar certo com a camisa do Vasco aí, beleza? Mas é isso, o Vasco é para quem acredita. Tamo junto, é só o começo. Eu fui.